Certo dia, um jornalista britânico andava pelas ruas de Gloucester quando percebeu algo estranho. Era um domingo e, ao invés de igrejas cheias, ele viu crianças sujas e descalças vagando sem rumo. Algumas brigavam, outras gritavam palavrões e todas tinham algo em comum. Nenhum sabia ler, nenhuma sabia escrever e nenhuma tinha qualquer contato com a Bíblia. Esse jornalista se chamava Robert Rakes e o que ele viu naquele dia não saiu mais da sua cabeça. Ele sabia que se essas crianças continuassem crescendo assim, o futuro delas já estava selado: trabalho forçado, miséria e ignorância. Mas se houvesse uma maneira de mudar isso? Foi aí que nasceu uma ideia simples, mas revolucionária: usar o único dia da semana em que as crianças tinham folga para ensinar algo que realmente mudaria suas vidas. Ele só não imaginava que essa decisão daria início a um dos maiores movimentos de educação cristã da história. Mas o caminho não foi fácil. O que começou como uma simples ação social, logo encontrou resistência, foi combatida por líderes religiosos e até teve sua eficácia questionada. O que poucos sabem é que a escola bíblica dominical não surgiu dentro da igreja, e o mesmo movimento que ajudou a fortalecer a fé de milhões de cristãos ao longo dos séculos, hoje enfrenta seu maior desafio: o esquecimento. Porque a escola bíblica dominical já não é mais prioridade em muitas igrejas. O que mudou na forma como aprendemos sobre a fé? E o que pode acontecer se esse ministério desaparecer? A resposta para essas perguntas pode mudar a maneira como você vê o ensino bíblico. Então, vamos voltar ao tempo e entender como um simples domingo mudou o futuro da igreja. A Inglaterra do século XVIII era um lugar de contrastes. A Revolução Industrial estava transformando a economia e impulsionando o crescimento das cidades, mas ao mesmo tempo deixava uma marca profunda na sociedade. Crianças trabalhavam em fábricas desde cedo, o analfabetismo era alarmante e o ensino bíblico estava longe de ser acessível para a maioria da população. Em meio a esse cenário, surge a figura de Robert Rakes, um jornalista que se tornaria o pai da escola bíblica dominical. Robert não era um teólogo, pastor ou professor, mas um jornalista que dirigia o jornal de Gloucester Journal. Ele era um homem de influência em sua cidade e tinha um olhar atento para os problemas sociais da época. Em uma das suas visitas aos bairros mais pobres, percebeu um padrão perturbador: crianças marginalizadas perambulavam pelas ruas aos domingos, dia de folga dos trabalhos exaustivos nas fábricas. Elas falavam palavrões, se envolviam em brigas e, sem nenhuma supervisão, cresciam sem qualquer instrução ou valores cristãos. Robert percebeu que, se nada fosse feito, essas crianças provavelmente se tornariam adultos violentos e ignorantes, perpetuando um ciclo de miséria. Foi então que ele teve uma ideia simples, mas revolucionária: usar o domingo, o único dia livre das crianças, para ensiná-las a ler e escrever, tendo a Bíblia como principal material didático. Ele compartilhou esse pensamento com uma cristã chamada Mrs. Merritt, que já estava tentando ensinar algumas crianças em sua casa. Juntos, eles estruturaram um plano: contratar professores para ensinar leitura, escritas e fundamentos do cristianismo. Assim, a primeira escola bíblica dominical foi iniciada em 1780, em Gloucester. Diferente do que muitos pensam, a escola bíblica dominical não surgiu dentro da igreja, mas como um movimento social cristão. Seu foco inicial era educacional e não doutrinário, já que muitas crianças sequer sabiam ler. No entanto, como a Bíblia era um material de ensino, o impacto espiritual logo se tornou evidente. Os alunos aprendiam a ler através das escrituras, decoravam passagens bíblicas e, sem perceber, estavam sendo discipulados. O crescimento foi impressionante. A princípio, elas aconteciam em qualquer local disponível: casas, galpões e até mesmo estábulos. Mas à medida que o movimento crescia, as igrejas começaram a enxergar a sua importância e passaram a abraçar a escola bíblica dominical como parte de suas atividades regulares. Entretanto, nem todos ficaram felizes com essa iniciativa. Alguns pastores criticavam o ensino das escrituras por leigos, argumentando que apenas ministros ordenados deveriam instituir sobre a fé cristã. Outros consideravam um erro permitir que crianças aprendessem aos domingos, pois acreditavam que o dia do Senhor deveria ser um período estritamente ao descanso e adoração. O metodista John Wesley, um dos maiores avivalistas da época, foi um dos primeiros a perceber o valor da escola bíblica dominical. Ele encorajou o modelo em suas igrejas, defendendo que ensinar a Bíblia às crianças era uma forma legítima de honrar o dia do Senhor. Aos poucos, outras denominações protestantes começaram a seguir o mesmo caminho, e o movimento cresceu além do Reino Unido, alcançando os Estados Unidos no início do século XIX. Robert Rakes faleceu em 5 de abril de 1811,
aos 75 anos e foi sepultado na igreja de St. Mary the Crypt, em Gloucester. Seu falecimento foi profundamente sentido na comunidade local, refletindo o impacto significativo do seu trabalho na sociedade. Nos Estados Unidos, o conceito de escola bíblica dominical chegou por volta de 1800, sendo rapidamente adotado por diferentes denominações cristãs. Assim como na Inglaterra, as primeiras iniciativas não estavam diretamente ligadas às igrejas, mas eram mantidas por grupos voluntários. Em 1824, foi fundada a American Sunday School Union, que, assim como a organização britânica, se dedicou a produzir currículos, treinar professores e espalhar escolas bíblicas dominicais pelo país. Esse período foi crucial porque a escola bíblica dominical deixou de ser vista apenas como uma ferramenta educacional e passou a ser reconhecida como um ministério essencial da igreja. E a chegada da escola bíblica dominical no Brasil está diretamente ligada à vinda dos primeiros missionários protestantes no século XIX. Até então, o país era fortemente influenciado pelo catolicismo romano e o acesso à Bíblia era extremamente limitado. A alfabetização era baixa, especialmente entre os mais pobres, e poucos tinham condições de estudar as escrituras por conta própria. O primeiro registro oficial de uma escola bíblica dominical no Brasil data de 19 de agosto de 1855, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ela foi fundada pelo missionário escocês Robert Kelly, um médico presbiteriano que chegou ao Brasil para evangelizar e implantar igrejas protestantes. Ele percebeu a necessidade de ensinar a Bíblia de forma acessível e estruturada, criando um modelo de escola bíblica semelhante ao que já existia na Europa e nos Estados Unidos. Sua iniciativa logo se espalhou e começou a impactar diversas comunidades. Outras denominações evangélicas, como batistas e metodistas, também passaram a adotar a escola bíblica dominical como parte essencial de seu ministério. A escola bíblica dominical tornou-se um elemento fundamental na formação cristã dos crentes. Materiais específicos começaram a ser produzidos em português e a igreja passou a investir mais no treinamento de professores e na estruturação de programas de ensino para diferentes faixas etárias. Foi nesse contexto que surgiram alguns dos grandes nomes do ensino cristão, como Dwight Lima Moody, que fundou uma das mais conhecidas escolas bíblicas dominicais dos Estados Unidos e ajudou a moldar o formato que conhecemos hoje. Moody defendia que a escola bíblica dominical era um dos instrumentos mais eficazes para a evangelização e discipulado, e sua influência ajudou a consolidar esse ministério dentro das igrejas evangélicas ao redor do mundo. Igrejas que investiam nesse ministério começaram a crescer de forma consistente, pois os crentes estavam sendo ensinados de maneira mais profunda e sistemática. O ensino doutrinário se fortaleceu, novos líderes foram formados e a igreja passou a ter um fundamento mais sólido nas escrituras. Agora que entendemos como a escola bíblica dominical se consolidou dentro das igrejas e se tornou um ministério fundamental, precisamos olhar para os desafios modernos que ela enfrenta. No passado, os domingos eram considerados dias sagrados para descanso e culto ao Senhor, mas a sociedade atual vê esse dia como mais uma oportunidade para lazer, trabalho ou compromissos pessoais. A rotina das famílias mudou, muitas pessoas trabalham aos fins de semana, e aqueles que não trabalham geralmente estão exaustos de uma semana cheia de responsabilidade. A ideia de chegar mais cedo à igreja para estudar a Bíblia parece um peso para quem já luta para manter o compromisso do culto dominical. Além disso, muitas igrejas, na tentativa de acompanhar essa mudança cultural, reduziram suas programações para não sobrecarregar os membros, e a escola bíblica dominical acabou sendo uma das primeiras a ser cortada. Outro fator determinante foi a ascensão da tecnologia e a nova forma como as pessoas consomem conteúdo. Se antes os crentes precisavam se reunir presencialmente para aprender sobre as escrituras, hoje qualquer pessoa pode assistir uma pregação no YouTube, ouvir um podcast teológico no carro ou acessar estudos bíblicos online a qualquer momento. O acesso à informação nunca foi tão fácil, mas isso também trouxe um problema. Muitas pessoas passaram a consumir conteúdo cristão de forma superficial e sem compromisso. Além disso, o entretenimento digital tem capturado a atenção das pessoas como nunca antes. Redes sociais, séries, jogos e outras formas de distrações fazem com que muitos simplesmente não tenham paciência para dedicar tempo ao estudo sistemático da Bíblia. A escola bíblica dominical exige compromisso e disciplina, algo que vai contra a cultura imediatista da era digital. Mas será que esse é o fim da escola bíblica dominical?
De forma alguma. Na verdade, nunca houve um momento em que a igreja precisasse tanto desse ministério como agora. O mundo de hoje está repleto de falsas doutrinas, ideias distorcidas e interpretações erradas das escrituras. A cultura secular tem influenciado cada vez mais os cristãos. Sem um ensino bíblico sólido, muitos acabam sendo levados por ventos de doutrina, sem discernimento para diferenciar a verdade do erro. Se a escola bíblica dominical for deixada de lado, a igreja corre o risco de criar uma geração de crentes fracos, sem fundamento doutrinário. O futuro da escola bíblica dominical não depende apenas dos líderes da igreja, mas de cada cristão que compreende a importância dos ensinos das escrituras. Se queremos uma igreja forte, comprometida com a verdade e preparada para enfrentar os desafios do século XXI, precisamos resgatar o valor da escola bíblica dominical, em que os frutos colhidos serão crentes mais maduros, preparados para defender sua fé e viver segundo a palavra de Deus. E agora eu te pergunto, o que você acha? A escola bíblica dominical ainda tem espaço na igreja de hoje ou realmente perdeu sua relevância? Você já participou de uma escola bíblica dominical que fez a diferença na sua vida? Compartilhe nos comentários e vamos conversar sobre isso.